Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Viajando com a Umbanda. Eu sou Sérgio Graça, dirigente do Templo Escola de Umbanda e Anção Senhora dos Ventos, que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. Quero agradecer a todos que têm visitado o nosso canal e, ao mesmo tempo, pedir que se inscrevam e deixem seu like aí nos nossos vídeos. Hoje vamos falar um pouco sobre ser um bandista, principalmente ser um bandista dentro desse contexto brasileiro. Vejam, nós vivemos num país, vivemos no Brasil, que tem alguns dados bem interessantes. De um lado, o Brasil é considerado um dos países mais católicos do mundo. Por outro lado, é também considerado um país mais espírita também do mundo. Vejam, isso a princípio parece ser contraditório, né? E claro que é uma contradição, porque veja, cerca de 70% da população brasileira se diz católica. E cerca de 60% da população brasileira diz que acredita na reencarnação. E nós sabemos que catolicismo e reencarnação são duas coisas que que são antagônicas, né? Porque a Igreja Católica ela não aceita a reencarnação como um fundamento. Bem, mas isso não vem ao caso. Por outro lado, no Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um conceito de vivência de religião que é o de não praticante. E é uma coisa considerada inédita no mundo inteiro isso. Porque, basicamente, só no Brasil que existe esse rótulo, essa etiqueta de católico não praticante. Mas por que isso acontece? Acontece porque a pessoa é levada para a Igreja Católica para ser batizado ainda bebê, quando não tem poder de decisão, e só pelo fato de ser batizado na Igreja Católica, então ele é considerado católico. Mesmo que ele nunca, depois de adulto, ele nunca foi na Igreja Católica, ou vai esporadicamente, em alguns momentos, em alguns eventos sociais, como casamento, etc. E, embora muitas vezes ele nem concorde com os fundamentos, com os valores, os dogmas, com a doutrina da Igreja Católica, mas ele se diz católico não praticante pelo simples fato de que ele foi batizado na Igreja Católica. Por que será que isso aqui acontece no Brasil? Bem, vejam, através do batismo, ele é assegurado, ou a criança é assegurada, pelo menos há uma crença nisso, de que através do batismo, a criança está protegida do inferno. Ou seja, caso ela venha a falecer, de que ela não vai para o limbo, não vá para as profundezas do inferno. Porque, através do batismo, ela deixou de ser pagão, deixou de ser herege. Mesmo que a maioria das pessoas não saiba fundamentalmente o que quer dizer inferno, o que quer dizer limbo, o que quer dizer ser pagão, ser herege, mas uma coisa todo mundo tem certeza, de que isso é uma coisa ruim. E que isso, segundo a tradição católica, é uma coisa que te condena em vida e após a morte ao fogo eterno do inferno. E assim, vejam, nós temos aí uma receita de manipulação. Nós temos a receita de fazer toda uma população a acreditar, a assumir uma identidade de uma religião que não é praticada nem por 10% destes
70% que se denominam católicos. Porque se nós formos pegar estatisticamente, nem 10% das pessoas que se auto-intitulam católico são praticantes. Vejam, gente, religião, ela não é um rótulo. Religião não é uma etiqueta. Religião é alguma coisa, se é que podemos chamar de coisa, para que se creia, que se pratique. Nós não podemos confundir ser católico com o ser cristão, com o acreditar em Cristo. Ser católico é um rótulo. Agora, acreditar e vivenciar a mensagem difundida pelo Mestre Jesus é outra coisa. Isso não é primazia do catolicismo. Isso é primazia do cristianismo, de todas as pessoas que acreditam nos ensinamentos cristãos. Tem um outro obstáculo, e que ainda contribui, né, para a construção dessa pertença e dessa identidade de uma religião, e agora se falando principalmente da religião de Umbanda, que poucas pessoas sabem o que é Umbanda. Assim como grande parte das pessoas que se dizem pertencentes a outras religiões também não sabem o que é aquela religião. Apenas usam o rótulo, apenas usam o nome. Por quê? Se criou-se no inconsciente coletivo de que é preciso pertencer a uma denominação religiosa. Então, trazendo agora essa conversa para a nossa religião de Umbanda, para o ser umbandista, essa falta de conhecimento, essa falta de fundamentação acerca do que é a religião de Umbanda, é que faz com que muitos não sintam pertencente a ela, pertencente à religião de Umbanda. Porque, infelizmente, dentro da Umbanda, tem ainda muito forte uma linha de pensamento de que Umbanda não precisa estudar, de que umbandista não precisa ler, não precisa estudar os fundamentos da religião, que umbandista, ser umbandista é participar de uma religião que é passada de geração em geração, é passado de pai para filho, e que isso não precisa estudar. Em outras palavras, não precisaria sentar num banco, pegar os livros, os fundamentos e estudar. O que é um grande engano. O que é um grande engano. A religião de Umbanda, ela tem fundamentação, ela tem uma teologia própria e ela precisa ser estudada sim. Quanto mais eu me aproprio dos conhecimentos umbandistas, mais eu me sinto pertencente, mais eu me sinto parte dela. Quanto mais eu me sinto alheio, menos eu tenho o sentimento de pertença. Muitos umbandistas preferem dizer que são espíritas. Afinal, Umbanda trabalha com espíritos, logo, sou espírito, certo? Errado. Umbandista não é espírita. Embora os primeiros umbandistas, lá no início da Umbanda, lá no início do século passado, quando a religião de Umbanda foi criada, os primeiros umbandistas se diziam espíritas. Por que eles falavam que eram espíritas? Porque o espiritismo, ele foi reconhecido pela sociedade muito antes da Umbanda. Então era uma questão social dizer que era espírita porque era fato, ele ia ser aceito socialmente. Então se diziam espíritas. Agora é preciso deixar claro que nós umbandistas, assim como candomblé, todas as religiões que trabalham com espíritos são espiritualistas. Agora, espiritismo é quem acredita na doutrina kardecista. Nós, umbandistas,
Nós estudamos, sim, as teorias kardecistas, mas para nós entendermos o processo de reencarnação, entendermos uma série de fundamentos que nos ajuda a compreender a relação com a espiritualidade. Mas nós temos os nossos próprios fundamentos. A religião, o espiritismo, são aqueles que seguem a obra codificada, a obra escrita deixada por Allan Kardec. Nós seguimos outro fundamento, nós seguimos outra teologia, outra doutrina. E uma coisa importante a se destacar também, que existe muita diferença entre espiritismo e umbandista. Tem muita diferença. Primeiro que, com todo o respeito, mas o espiritismo, ele tem a sua forma própria de realizar os seus trabalhos. Principalmente porque o espiritismo, eles não têm vamos dizer assim, um ritual definido, tem sérias restrições à questão da magística, questão das divindades, dos orixás, altar, velas, os símbolos que nós usamos, os próprios instrumentos que nós utilizamos, como o tabaco, o álcool. Há muita divergência nesse sentido, que isso não nos faz inimigos. É importante destacar as diferenças que existem entre nós, mas também é importante ressaltar as igualdades que existem entre nós. Isso é muito importante. Por quê? Assim como nós, eles também praticam a caridade, praticam o bem. E isso é importante. Vamos nos fixar naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Tá? Então vejam, nesse quadro que nós fomos apresentando, o panorama da religião, o que nós temos são alguns praticantes, que são médiuns, cambones, ogãs, etc., e frequentadores assíduos e habituais, consulentes que vão na religião. Alguns são assíduos, outros, às vezes, ou veem a Umbanda apenas como um pronto-socorro para alguns momentos, algumas necessidades, mas são poucos os que assumem uma identidade umbandista, que assumem a Umbanda como a sua religião. Tanto é que quando acontecem os censos feito pelo IBGE, quando eles perguntam qual a religião, a maioria diz que é espírita, ou católico não praticante. Ou, enfim, se diz católico, até porque quem está realizando o censo não questiona nada disso, só quer saber a informação. Então vejam, gente, é fundamental para o crescimento da nossa religião que nós nos identifiquemos como umbandistas. É importante isso, porque isso vai criar uma identidade para a nossa religião. Nós não vamos viver à sombra de ninguém. E aí eu faço uma pergunta. O que é que nos falta para assumir uma identidade umbandista? O que é que nos falta para que nós tenhamos a pertença religiosa umbandista? O que está faltando para nós? Isso é uma pergunta que cada um deve responder para si. Eu não vou ficar fazendo devaneios para responder essa pergunta. Cada um tem que responder para si. Eu poderia dizer que para alguns falta ser batizado na Umbanda. Por quê? Pela tradição católica, pela influência do catolicismo, acredita que só pertence a uma religião se ele for batizado. Vejam, o que a maioria das pessoas não sabem, que a maioria das religiões, como judaísmo, islamismo, budismo e outras tantas religiões, o ritual do batismo nem existe. O ritual do batismo
é uma marca do cristianismo e das religiões cristãs. Não é uma marca das religiões de um modo geral. É algo que foi criado para trazer a pertença de uma religião. E claro, a Umbanda também tem o batismo. Na Umbanda também há o ritual do batismo. Assim como há o ritual do casamento, há o ritual fúnebre, todos os rituais que existem nas outras religiões, na Umbanda também tem. E nós também temos o ritual do batismo. Mas que não é fundamental. O fato de ser batizado numa religião não significa que a pessoa vai praticá-la. É isso que eu quero dizer quando eu digo que cada um tem que responder a pergunta para si. Não é um ritual que vai te transformar. Mas é você que precisa se transformar. É você que precisa tomar uma decisão e sentir-se e vivenciar a religião a qual você se identifica. Embora a Umbanda, em sua maioria de templos, se considera cristã, e nós, umbandistas, acreditamos no ensinamento do Mestre Jesus, e a maioria dos templos umbandistas tem o ritual de batismo, como eu já afirmei, ser umbandista é muito além disso. Ser umbandista é sentir afinidade. Ser umbandista é estar aberto à prática da religião. É você sentir-se realizado com essa religião. É você sentir parte, sentir-se integrante. É você sentir necessidade de participar do ritual. Isso é ser umbandista. E, acima de tudo, é você vivenciar os fundamentos, os ensinamentos da prática umbandista. Lá, ensinado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele criou a religião de Umbanda. A Umbanda é uma religião para a prática da caridade. A Umbanda é uma religião onde acolhe a todos. Aprender com quem sabe mais, ensinar a quem sabe menos e a todos acolher, sem distinção. Isso é ser umbandista. Ser umbandista, então, é crer na Umbanda. Só isso. Simples assim. Um abraço, que Yansan nos ampare, que Ogum abra os nossos caminhos e nos conduza pelo caminho do bem. Um beijo no coração.